meus amigos! Hoje o tema é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema é bastante debatido no meio espírita, porque Allan Kardec nos traz, bem na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da obra, para que serve, né? E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós trouxemos aqui um dos nossos participantes, né? Um dos membros da equipe Lenho Verde, para discutir, né? Trazer à luz da doutrina espírita o que significa essa introdução. Senhor Luiz Miller, tudo bom? Tudo bem, José, eu agradeço mais uma vez o convite. E realmente esse aspecto aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como toda introdução, né? É bom que se diga que não devemos ler um livro sem antes ler a introdução. Aqui Allan Kardec coloca a questão do objetivo da obra, onde ele vai dar uma noção do critério que ele usou para escolher as passagens que ele colocou aqui no Evangelho. Passagens que foram tiradas lá do Evangelho, dos 4 evangelistas, né? Alguma coisa ele tirou do Velho Testamento, como nós já vamos ver no capítulo 1º, ele já está tirando lá, na segunda página, já vamos ver os 10 mandamentos, está ali inserido, né? Não quer dizer que é bom lembrar que aquilo é uma transcrição, né? Porque ali fala em guardar o sábado, já me perguntaram, mas então vocês guardam o sábado? Porque está no Evangelho. Sim. Mas é uma transcrição, né? Então o critério que Allan Kardec usou para extrair, né? Tirar do Novo Testamento, ele se baseou nos aspectos morais do Evangelho. Ele não pegou nada que fosse possível gerar uma controvérsia. Ele procurou coisas que falassem, por exemplo, como a gente sabe que Jesus foi o embaixador da paz, né? O grande embaixador da paz. Então, falar sobre paz, o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre paz, mas isso qualquer agremiação pode falar. Né? Eu acho assim que não há problema nenhum de pegar um aspecto do Cristo, onde ele fala sobre a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, etc, etc. Sim. E pode ser no Espiritismo, pode ser em qualquer uma outra agremiação. É nesse sentido que ele pegou. Né? Inclusive, paz é uma coisa para religiosos e também não religiosos. Você veja que é um aspecto moral, né? Não é um aspecto assim, é só para religioso. Exatamente, bem lembrado. Como, né? Como o Luiz acabou de falar para nós, que ele pegou alguns aspectos morais. Não entendam que os outros não prestam, por favor. Que dá a impressão que o Espiritismo exclui o resto, os outros versículos. Não. Ao contrário, nós recomendamos até que se estude o Novo Testamento. Eu sou um deles que falo muito nas minhas palestras, nos cursos que a gente trabalha, que as pessoas estudem esses 4 evangelistas que falei há pouco. Temos que conhecer Marcos, temos que conhecer Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelistas. É importante ler o outro, Atos dos Apóstolos, Epístolas, tudo isso é importante, mas o prioritário são esses 4 evangelistas, que é ali que está o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus, né, como o grande modelo que a gente comenta sempre, Jesus não deve ser visto como um objeto de culto, mas sim como um modelo de comportamento, até porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se eu quero tê-lo como modelo, eu preciso conhecê-lo. E onde eu vou conhecê-lo? O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá essas noções, mas também nós recomendamos o estudo dos 4 evangelistas, dos 4 evangelhos. Muito bom você falar isso. Para que, mas o Espiritismo é contra a Bíblia. Ao contrário. Não. Ao contrário. Eu tenho uma palestra, eu vou fazer uma palestra dia 15 de dezembro, numa casa espírita, cujo tema é visão espírita da Bíblia. Para debate, não é nem palestra, nós vamos trabalhar isso em termos, só para ver como isso é importante. Realmente as pessoas que acham que o Espiritismo é contra a Bíblia não conhecem a doutrina espírita. Não. E se algum espírita falou isso, me desculpe, ele está equivocado. Está equivocado, né? Porque na verdade todos esses textos tirados daqui foram tirados da Bíblia, né? Do Velho, alguma coisa do Velho Testamento e do Novo Testamento.
Porque, então, esses princípios que ele fala aqui, esse ensino moral, ele diz que, ele chama de código divino. Ele diz assim, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas. Veja que perfeito, bem o que nós acabamos de falar. Com certeza. Eu estive, tem alguns meses, eu estive aqui no nosso batalhão, onde havia um culto ecumênico. Eu fiz dei algumas palavras lá, ao lado de um sacerdote católico e de um pastor evangélico. Legal. Nós três estávamos reunidos falando de quê? Em termos de paz, em termos de harmonia, em termos de Jesus. Nada, nem um princípio feriu o outro, só para a gente ver como realmente Jesus é um ponto convergente, jamais pode ser um ponto divergente, sempre convergente. Isso é ser um seguidor de Jesus. Exatamente. Porque o seguidor de Jesus respeita o próximo, é indulgente, faz caridade. Isso é um seguidor de Jesus. Isso. Adorador de Jesus é colocar Jesus no adesivo no carro, colocar uma camiseta escrito Jesus, sair por aí com o crucifixo no peito, mas não é capaz de ajudar ninguém. E no momento da dor, você reclama um monte e não segue o exemplo dele, que disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Exatamente. Então, para que você que está em casa entenda, na introdução, o objetivo da obra é trazer a moral do Cristo em passagens devidamente selecionadas. Exatamente. Enaltecendo a caridade, a paz, o perdão, né? A fraternidade, a solidariedade, como você acabou de falar, são pontos essenciais da doutrina de Jesus, que serve como modelo de comportamento, esses princípios para o nosso comportamento. Também não adianta eu só saber que isso aí é para me comportar e não fazer como recomenda o Evangelho. É uma recomendação direta aos espíritas. Exatamente. Tá? Sem imposição de verdade, mas isso aqui é para os espíritas. Exatamente. Agora, se você quer ler, gostou, beleza. Né? Ninguém vai te criticar por isso. Inclusive, como o Luiz acabou de falar, o primeiro capítulo, né, eu não vim destruir a lei. Então, por que Jesus disse isso naquela época? Né? E por que o Espiritismo vem dizer de novo e é o primeiro capítulo? Claro. Então, você vai ler aquilo ali e vai dizer assim, foi por isso. Claro. Então, veja que traz as morais assim do como Cristo. Jesus respeitou as estruturas de então, a doutrina espírita respeita todas as estruturas e tem dá a liberdade para que as pessoas aceitem, desde que pensem sobre o assunto que estão aceitando. Não, é verdade. É a proposta espírita, a chamada fé raciocinada. Inclusive, há uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta sobre outras crenças. E a resposta dos espíritos, né, é que quando criticamos outras crenças, estamos faltando com a caridade. Com a caridade. Então você veja que o livro depois, o terceiro livro depois, vem dizer, né, que você tem que respeitar, que você tem que ser honesto, que você tem que ser justo. Você veja que morais do Cristo. Inclusive essa sequência do Evangelho ter vindo em terceiro lugar, primeiro ter vindo o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, eles têm um objetivo didático pedagógico. Fantástico e sensacional. Super. Porque o Livro dos Espíritos, ele aborda todas as questões científicas, filosóficas e religiosas. 1019 questões com perguntas e respostas e mais as notas, e algumas perguntas ampliadas ainda. Elas estão te preparando para depois, quando estudar Jesus, estudar com outra fundamentação, com outro odre, né? Porque outra ideia não pode ser usada com aquele odre antigo. É toda uma proposta de reformulação. E que te faz entender melhor, né? Porque quanto mais base nós temos, melhor nós entendemos. Não tenha dúvida. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós discutimos. Às vezes você lê de um jeito, estudar sozinho é bom. Mas estudar em grupo é melhor. É muito melhor. Porque você debate uma coisa que você não viu, que você entendeu daquele jeito, daí vem o teu colega e fala que é de outro jeito, daí você fala assim, não, mas não pode ser. E é isso a importância do estudo em grupo. Então, assim, estudar sozinho é bom? Claro que é bom. Né? A gente vai lendo, vai circulando, vai grifando, né? Você vai compreendendo de um jeito. Mas aí quando você vai num grupo, né? Aí tem um outro que já viu de outro, que já viu de outro jeito.
às vezes até conflitos, mas esses conflitos têm que ser saudáveis, né? Discussão saudável, né? A discussão saudável, e isso gera uma coisa até física, neurológica, muito importante, que são as redes neurais que nós temos que montar para poder compreender as coisas. Porque assim, é importante entender que para entender é preciso ter base neurológica. É preciso ter sinapse adequada. Senão fica meio solto, né? Não tem o bercinho, não tem a base, né? Piaget chamava de camadas psicológicas, né? Onde um novo ensino tem que chegar em cima de um anterior, e assim sucessivamente. Isso se dá no nosso cérebro em nível neural, né? E sempre que você está discutindo uma coisa, discutindo, como a Jo se lembrou, discutindo de uma forma equilibrada, todos estamos crescendo. Mesmo quem estiver ouvindo agora e estiver tentando acompanhar esse raciocínio nosso, está crescendo, porque para acompanhar o raciocínio vai acontecer toda uma efervescência cerebral, uma efervescência neuronal, e com isso habilitando para ali na frente entender coisas mais profundas, mais complexas. Né? E é natural, né? Como a gente estava conversando até agora há pouco, que a gente lê uma coisa e diz, mas eu não concordo com isso, né? Mas às vezes você não está maduro para compreender aquilo ali. Então você vai dizer assim, eu não entendi isso aqui ainda. Isso aqui está estranho. Essa base, né? Tá estranho para mim isso aqui. Bom, pessoal, quero agradecer que o senhor está aqui com a gente. Obrigado. A você também. Fica a recomendação da leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos todos com Deus e nessa paz. Que assim seja.